aí pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui com mais novo lançamento da Renault, a nova Duster 2020. O que a gente pode falar sobre esse carro? Em relação ao modelo, o primeiro modelo que chegou no Brasil, ou até o modelo que era vendido anteriormente, a evolução foi bastante grande, tanto em acabamento como na parte externa, no design externo. A gente pode ver que o carro ficou com linhas mais fluidas, mais harmoniosas e mais em linha com a atualidade, digamos assim. Essa aqui que a gente está filmando é a versão topo de linha. Então a gente tem um carro bem completo, tanto na questão de equipamentos como na questão de visual. Tem rodas de liga leve diamantada, rack no teto, pintura metálica, tudo que é de, digamos assim, adereço visual, essa aqui tem. Essa versão topo de linha na Renault, ela se chama Iconic. Quais os principais itens de série diferenciais em relação aos concorrentes dessa versão Iconic aqui? Temos um principal que você não acha na maioria dos concorrentes, que seria a câmera 360 graus quando você coloca a ré, através de uma câmera aqui embaixo da Renault e outras câmeras aqui, ó, embaixo do espelho, de um lado e do outro. Você tem uma visão a 360 graus do carro, como se você estivesse vendo o carro de cima na hora de manobrar. Isso é muito útil, é um sistema que realmente funciona, não só para chamar a atenção. Fora isso, o que ele tem? Sensor de ponto cego, através desses sensores aqui, ó, no para-choque. Ele te indica com uma luz aqui no espelho, tá vendo a luzinha ali, ó, o símbolo aqui no espelho. Se tem um carro no ponto cego que você não está conseguindo ver através do retrovisor, antes de você mudar a sua faixa, né? Você mudar de faixa. Outro diferencial, faróis de LED. O antigo Duster já tinha faróis de LED, mas esse aqui tem um desenho diferenciado, quadrado. A parte da frente também, nos faróis, agora ele conta com farol com luz diurna de LED, como a gente pode perceber aqui. Essa é uma luz diurna DRL, não é só uma guia de LED. Tem carros que ainda tem só a guia de LED, que é só como se fosse a função lanterna, ela não serve para você andar com ele aceso na estrada. Essa aqui não, você pode andar 100% durante o dia com esse DRL aceso, você não toma multa e você economiza combustível, porque qual foi a função pela qual o DRL foi inventado? Economia de combustível. Sempre questão de eficiência, porque se você ligar o farol, são duas lâmpadas de 55 watts acesas, pesando no alternador, as lanternas traseiras acesas, luz de placa acesa, luz interna do veículo acesa, tudo para você andar de dia, né, sendo mais visto. Aí o que eles pensaram? DRL, você tem uma luz de rodagem diurna que só ela funciona aqui, ainda mais essa que é de LED, gasta bem pouca corrente da bateria. Então você tem um alternador que anda bem menos sobrecarregado e você acaba tendo um consumo melhor de combustível. Falando sobre avanços também em relação a outra Duster, a questão do isolamento acústico, dá até para ver na batida da porta, que é bem abafada. A gente tem aqui, ó, praticamente um aro duplo de vedação. Tem vedação aqui na coluna, como é o comum, e a gente tem aqui, ó, uma vedação toda entre uma porta e outra, sem falar a vedação dupla aqui em cima, ao longo do arco da porta, e uma vedação aqui embaixo, que acaba fechando com uma vedação dupla quando você fecha a sua porta. De novo, som bem abafado de abertura e fechamento. Outros melhoramentos, esses
realmente bem notáveis em relação a outra Duster é no interior do carro. A Duster modelo anterior utilizava vários componentes do Sandero, já essa aqui não, essa aqui tem um interior totalmente exclusivo da Duster. Então a gente vai ver, ó, tem um tecido bem interessante aqui, ó, bem macio no apoio. Aqui, ó, a gente vê, é um material bem borrachadinho, uma maçaneta imitando um aço inox. Aqui também detalhes no puxador. Lembrando, esse puxador ele é bem firme, ó, ele não faz nenhum tipo de rangido, nenhum tipo de barulho. Aqui, desenho da caixa de som. Temos detalhes também imitando um aço inox na saída de ventilação e na coroa do volante também. Agora, em relação ao volante, agora a gente tem também ali comando do controlador de velocidade, né, o piloto automático, que antigamente ele era aqui no túnel. Falando de túnel de console central, digamos assim, agora a gente tem um console central mais completo, digamos assim, né? Ele é mais bonito, tá mais cheio de porta-objetos. Antes era mais o freio de mão que saía ali do túnel do carro, ficava um pouquinho devendo. Agora não, agora tá bem interessante. Mais um detalhezinho aqui, prateado, detalhe prateado na alavanca do câmbio CVT e aqui também na base do câmbio. Sem falar no ar-condicionado automático, que tem uma espécie de textura também para facilitar o manuseio e não escorregar no dedo. Aqui temos alguns botões do tipo tecla de piano, e aqui a nova central multimídia de 8 polegadas, diferente, mais rápida e com mais funções do que a antiga. Essa versão top de linha Iconic tem o teto todo preto e tem também iluminação para os passageiros que vão atrás. Nome Duster. Os bancos também estão bem diferentes, dá para ter uma noção, ó. As abas laterais estão bem maiores, abraça mais o corpo. A espuma está um pouquinho mais confortável. E agora a gente vai ver os assentos traseiros. Como é o comum do Duster, da Duster, né? Bastante espaço na parte traseira, um entre-eixos bem generoso, então a gente vai ter uma boa acomodação para pernas. Como a gente pode ver, o espaço aqui não falta. E olha que o banco da frente tá bastante recuado. Como agora a lei manda, cinto de 3 pontas para todos atrás, e encurso de cabeça. O cinto daqui da pessoa que vai no meio está lá atrás, ó. A pessoa estica o braço e puxa. Muitos carros têm esse cinto lá atrás. E aqui o banco de couro também com esse detalhe listrado. O banco também ficou bem mais interessante, tá vendo? O banco tá mais desenhado, mais confortável em geral. Na porta traseira, o que a gente tem é a maçaneta com um detalhe tipo aço inox. De resto aqui é mais simples um pouquinho do que a parte da frente, que tem aquele tecido mais bonito, mas de qualquer forma tá ok. Lembrando, vedação aqui atrás também, vedação dupla na porta, que vem até aqui. Quando chega aqui, junta com a parte de cima que vem do teto e acaba fechando com essa aqui, ó. Vocês podem ver que fica bem vedado contra vento e contra poeira. Nome Duster ali em cima. E esse é o visual. Outro destaque também em relação aos concorrentes, também a altura livre em relação ao solo, que é quase de 22 centímetros. Então a altura livre bem grande. Fora isso, você vê que o para-choque ele é bem angulado, então ele te permite passar por rampa, valeta e qualquer coisa um pouco mais alta que apareça pela frente sem raspar.
A parte traseira também tem um ângulo de saída bem interessante, bem alto. E questão em relação ao antigo modelo, a Renault proporcionou algumas alterações também na estrutura do carro. A gente tem as colunas, a coluna A reforçada, as duas longarinas da frente do carro são reforçadas em relação ao modelo anterior, e também na parte do assoalho a gente tem longarinas reforçadas. A Renault, na divulgação dela, diz que foi feito para sofrer deformação mínima no crash test padrão a 65, 64 km por hora que a Latin NCAP faz. Então, com o controle eletrônico de estabilidade, que agora tem de série também, que a outra Duster não tinha. Lembrando, controle de estabilidade, controle de tração e assistente de partida em rampa. Então, mesmo que você comprar a versão manual, você tem essa facilidade que na rampa o carro segura para ele não descer. Essa Duster também tem uma pequena diferença em relação aos outros carros com fechamento e aberturas sem chave, né? A gente tem aqui, ó, a chave presencial, que a gente pode fazer algumas funções também, como ligar as luzes do carro. Você pode abrir o porta-mala, abrir o carro e fechar por aqui. Na maioria dos carros você tem que chegar e você tem que apertar algum tipo de botão na maçaneta, ou colocar a mão por baixo na maçaneta para o carro abrir. Esse aqui não, você estando com a chave aqui, ó, se você chegar para se afastar do carro, automaticamente ele fecha, tá vendo? Se você tiver com a chave no bolso ou na bolsa, você se afastando do carro, ele fecha automaticamente sem precisar apertar nada. Se você chegar perto, ele já abre. Sempre em relação à questão da chave presencial, agora a gente tem aqui o botão de partida aqui atrás, né, na questão de conforto interno também de uso, né? Tem comandos de áudio que continuam, uma parte deles aqui na frente do volante, na frente não, atrás na verdade, né? Já outros comandos foram aqui para frente, mais em relação ao piloto automático, e aqui para você mexer no painel do carro. O painel do carro que é simples, mas ele é bem legível. Ele tem uma pequena tela de cristal líquidos colorida ali na frente, contagiros à esquerda, velocímetros à direita. Aqui a gente tem a comando do vidro do espelho retrovisor elétrico e o botão de aviso de ponto cego, que fica aqui na esquerda também do lado. Um pequeno porta-objetos, aqui cabe moeda, pouca coisa. Aqui é bom, cabe a carteira, celular. Porta-objeto tem alguns espalhados pelo carro. Aqui também, ó, cabe porta-copos, carteira, enfim. E aqui também no console central tem alguns porta-objetos. Câmbio CVT, tem a alavanca aqui. A gente não tem trocas de marcha aqui pelo volante, até porque o câmbio CVT é um câmbio de marcha continuamente variável, mas algumas marcas oferecem a marcha virtual, né? Eles simulam algumas marchas para quem faz questão mesmo, mas com o câmbio CVT eu não vejo muito sentido nisso não. Fora isso, aqui luzes de leitura individuais. E é isso. Então basicamente o que a gente pode falar da nova Duster como prévia: o acabamento ele mudou substancialmente, agora está um carro muito mais sofisticado, digamos assim. Ele perdeu muito daquele ar de simplificação que o outro tinha, por compartilhar muitas peças com o Sandero e tudo mais. Agora ele está um carro bem mais competitivo, bancos bem confortáveis, mais confortáveis do que os outros que eles tinham antes, com abas laterais mais largas para você não ficar escorregando nas curvas, espuma bem confortável.
materiais e encaixe de boa qualidade, você não vê rebarba, não vê coisa mal encaixada, tudo bem fixado. Aqui também uma boa partezinha de tecido aqui bonita, parte macia aqui onde apoia também a mão, detalhe em aço inox aqui, imitando, né, aço inox, alto-falante. Em geral é isso, o que a gente pode falar do novo Duster é isso, um carro muito bem evoluído, que agora ele pode competir, né, de igual para igual com os concorrentes mais modernos. Falando da motorização, ela continua com 1.6, 16 válvulas da geração anterior, e o câmbio também, o CVT, é o mesmo da geração anterior. Se tiveram algumas modificações, talvez de programação de injeção eletrônica, alguma coisa nesse sentido. Sim, o Start-Stop ele foi adicionado. Como a gente pode ver aqui, ó, temos o botão aqui do Start-Stop e também o modo Eco para você acionar e ter um gasto mais reduzido de combustível. Start-Stop desligável, se você não quiser você aperta o botão e desliga, como é bom que seja, né, porque muitas pessoas não gostam do Start-Stop. Aqui o botão de sensor de estacionamento, e aqui você aperta e você tem acesso à câmera 360 graus, mesmo sem estar engatando a ré. Então, falando da motorização, é praticamente a mesma, só que o test drive vai ficar para um próximo vídeo e vocês vão conferir como anda a nova Duster, também em relação a outros carros que eu já andei, a própria Captur, o Renegade, T-Cross, EcoSport. Então a gente vai fazer uma análisezinha da parte dinâmica, né? Falar também do conforto, né? A Renault também trabalhou no isolamento acústico do carro, na questão de suspensão recalibrada, a carroceria, como ela ficou mais rígida, o carro deve ter ficado um pouco mais numa sensação de solidez também na hora de rodar com ele. Direção elétrica, outra mudança muito boa que teve nessa geração é a direção elétrica. Vantagens: consumo, quando você não está usando, por exemplo, numa reta, a direção elétrica ela gasta muito menos energia para funcionar, praticamente nada, só para você manter a correção no volante. Em baixa velocidade você tem extrema leveza, em alta velocidade você tem uma certa firmeza porque ela é progressiva. E também uma questão, quando você anda por ruas com buracos ou com estrada de chão, a direção elétrica, o motor elétrico, ele amortece todo esse tipo de vibração que tem no volante, que na direção hidráulica normalmente você percebe na própria mão, assim, dirigindo, e causa uma sensaçãozinha de desconforto. Na direção elétrica não, ela já amortece também esse tipo de vibração, aumentando o conforto. Então, gente, basicamente é isso. Essa foi uma prévia da nova Duster. Espero que vocês tenham gostado dos detalhes. Próximo vídeo, test drive. A gente vai falar um pouco sobre a questão dinâmica, questão de consumo. A Duster também tem algumas soluções para diminuir o consumo, além do botão de eco e o start stop. E a gente vai falar de tudo isso e também um pouco da mecânica. A gente vai analisar a parte mecânica do motor e ver o que ele tem e o que não tem, para facilitar a vida da reparação. Então, eu agradeço até agora a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, já deixa o likezinho pra gente e aguardem ansiosos o próximo vídeo, que vocês vão gostar muito.